Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre função afim e função exponencial. Então, vamos dar uma noção do que significa uma função. De maneira bem informal, uma função é uma relação entre duas grandezas que obedecem certas circunstâncias especiais. Por exemplo, o preço que você paga por litro de gasolina ou o número de elementos de uma população crescendo com o tempo. Isso são funções. De novo, a população é uma grandeza e o tempo é outra grandeza, e elas estão relacionadas de certo modo, sob certas circunstâncias. Formalmente, nós podemos dizer que uma função é uma relação entre um conjunto x e um conjunto y, de tal modo que, para cada elemento do conjunto x, está relacionado um único elemento do conjunto y. E essa palavra aqui, ela é muito importante. Único. Não podemos relacionar dois. Pois bem, tendo isso em mente, vamos falar sobre a função afim, que é a nossa primeira parte dessa aula. Então, uma função afim, como nós já falamos agora, é uma relação entre um conjunto x e y que obedece a seguinte lei de formação. F de x igual a ax mais b, em que a, b são números reais. Normalmente, nós forçamos esse número a ser diferente de zero, mas aqui eu não vou me preocupar com isso, porque também não tem problema. Um exemplo de função afim. Uma corrida de táxi cobra, por exemplo, R$ 5,00 pela bandeirada, mais R$ 2,50 por quilômetro percorrido. E ela, nessa circunstância, pode ser expressa por essa lei de formação. Cx igual a 2,50 vezes x mais 5. De novo, o custo da corrida, neste caso, é R$ 2,50 por quilômetro, mais R$ 5,00 fixo. Se você, por exemplo, percorre 10 quilômetros, quanto você pagará por essa corrida? Você pode fazer a seguinte conta. O custo para 10 é R$ 2,50 vezes 10 mais 5. Aqui você faz as contas e não é nada muito complicado. Pois, interpretar a função, nesse caso, você tem que se preocupar muito com a parte variável, porque a parte variável é que vai dar os valores da função. Ok, agora que nós entendemos um pouco e relembramos o que significa uma função afim, porque nós já vimos isso em algumas outras ocasiões, vamos fazer um pouco mais sobre o gráfico da função afim. Então, vamos fazer o gráfico da função afim. Eu vou desenhar aqui o eixo dos y e o eixo do x. O eixo do x que é horizontal e y vertical. Essa reta vai representar a função afim. Eu vou colocar aqui f de x igual a x mais b. Para desenhar o gráfico da função afim, você precisa de duas informações importantes, que é as interseções do gráfico com os eixos. Por exemplo, eu vou dizer que esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. E eu quero descobrir as coordenadas do ponto A e do ponto B. Para descobrir as coordenadas do ponto B, eu vou fazer x igual a zero. Aqui eu vou colocar B, eu vou fazer x igual a zero. Quando eu fizer x igual a zero, isso implica que o f de zero, você olha para cá e substitui por zero. Isso é a vezes zero mais b. Mas a vezes zero é zero, então isso aqui vai dar b. Em outras palavras, o ponto que nós estamos procurando tem coordenadas 0 e b. Aqui. Então, aqui é 0, b. E esse b aqui, você não precisa de muita dificuldade, porque basta olhar para cá. Esse valor
da função é o valor b. Então, você mede a altura aqui. Essa altura aqui é o ponto B. Agora, para determinar o ponto A, você faz o f de x igual a zero. Então, eu vou colocar aqui f de x igual a zero. Quando eu fizer isso, essa parte aqui eu troco por zero e resolvo a equação para x. Então, isso aqui vai ficar zero igual a x mais b. E se você fizer as contas agora, você vai ver que x é igual a menos b sobre a. É claro que nesse caso o a não pode ser zero. Então você vai ter esse ponto aqui, menos b sobre a e zero. Com esses dois pontos você determina rapidamente o gráfico da função afim. Então lembrando, uma reta pode ser sempre representada por dois pontos. E se você lembrar dessas coordenadas, você constrói rapidamente o gráfico da função afim. Você não precisa mais do que isso. Essas duas informações são suficientes. Agora vamos falar um pouco sobre a função exponencial. A função exponencial, ela tem essa característica aqui. F de x é igual a a vezes bx, b elevado a x. Eu vou ser mais específico. Essa daqui é uma função um pouco mais generalizada. A função exponencial mais particular, esse valor a nem aparece na conversa, vamos dizer assim. Mas aqui nós colocamos ela de modo mais geral, porque em aplicações ela de fato aparece mais assim. E quais são as características desses valores? Esse b é a base da função exponencial. Ele é um valor sempre positivo, maior do que 1 ou entre 0 e 1. E esse a não vai ser zero, porque eu não quero que a função zere. Por exemplo, uma população de bactérias com 100 indivíduos que dobra seu número a cada hora pode ser representado por essa fórmula aqui. A população, em função do tempo, é 100 vezes 2 elevado a t, em que t é o número de horas. Por exemplo, vamos responder essa pergunta. Depois de 5 horas, qual será o número de indivíduos dessa população? Você pode colocar aqui. A população em 5 horas é igual a 100 vezes 2 elevado a 5. Aí você faz essa conta aqui e multiplica por 100. Essa vai ser a população depois de 5 horas. Vamos entender um pouco do gráfico da função exponencial. Pois bem, o gráfico da função exponencial, ele tem uma característica bem particular. Ele sempre vai passar aqui pelo valor 1 e ele nunca vai encontrar o eixo do x. Vou explicar. Ele é uma curva desse tipo aqui, ó. Assim. Então, vou colocar aqui f de x igual a b elevado a x. Eu não vou colocar o a, não tem problema, tá? Aquele a, ele só é responsável pela abertura da curva. Então, o que acontece aqui? Imagina que você coloca mais valores para cá para trás. A função vai estar sempre perto, o gráfico vai estar sempre perto do eixo do x, mas nunca vai encontrar o eixo do x. Então, essa é a ideia. E como é que eu encontro esse ponto aqui, esse ponto, digamos, B? Você faz o seguinte, faz x igual a zero, tá? F de 0 é igual a b elevado a zero, mas b, como é um número diferente de zero, e todo número diferente de zero elevado a zero é 1. Então, ela sempre vai passar aqui pelo valor 1. 0, 1. Isso é uma característica importantíssima. Os outros valores você consegue aplicando na função. O mais importante é você lembrar disso aqui, que ela sempre passa pelo ponto 0, 1. Pois bem, nós tivemos uma noção geral do que é uma função afim, uma função exponencial, e entendemos como é que funciona o gráfico dessas duas funções.
o gráfico da função afim é uma reta e só precisa de 2 pontos para ser determinado. E o gráfico da função exponencial é aquela curva que passa sempre lá pelo ponto 0, 1. Pois bem, daqui a pouco, na próxima aula, nós iremos fazer algumas atividades sobre essas duas funções. Então eu tenho aqui uma expressão que representa uma função afim. E eu quero construir o gráfico dessa função afim. Então vamos lá. Eu disse anteriormente que uma função afim é dada por 2 pontos. Uma reta é dada por 2 pontos. Portanto, se você consegue determinar 2 pontos, você constrói a reta, que representa o gráfico da função. A ideia é a seguinte. Eu vou desenhar os eixos. Digamos aqui o eixo x e o eixo y. Ok? Eu tenho aqui f de x igual a menos 2x mais 4. Eu vou, por exemplo, fazer x igual a 0. Quando eu fizer x igual a 0, eu vou ter f de 0 igual a menos 2 vezes 0 mais 4. Menos 2 vezes 0 é 0, mais 4 é 4. Então, aqui, o que significa isso? Quando o x estiver na posição 0, a altura da função é 4. Então, digamos aqui, o 0 é que eu encontro entre os dois eixos. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Então, eu vou marcar esse ponto aqui. Esse ponto é importante. Agora, a segunda parte. Eu vou fazer f de x igual a 0. Quando eu fizer f de x igual a 0, deixa eu ajeitar aqui. Isso vai implicar para nós que menos 2x mais 4 tem que ser 0. Agora você faz essas contas, significa que 2x é igual a 4. Ou seja, x é igual a 2. Qual é o ponto que você está procurando? Quando x é 2, a altura da função é 0. Então, vamos colocar aqui 1, 2. Aí eu marco aqui. Porque, lembrando, a altura é dada assim ou assim. Não tem altura. Esse f de x também você pode entender como sendo y. Aí você tem esses 2 pontos aqui. E agora você constrói uma reta que passa por eles dois. Então, essa reta aqui representa o gráfico da função afim. De novo, você não precisa mais do que essas duas informações para construir o gráfico da função afim. Não precisa de um monte de valores. Essas duas é suficiente. Agora, vamos aprender a construir o gráfico da função exponencial. Considere essa relação representando uma função exponencial. Aqui ela está um pouco degenerada, vamos dizer assim, porque tem uma subtração ali, 2 elevado a x menos 1. Então, eu vou fazer em partes. Eu vou construir primeiro o gráfico da função 2 elevado a x, e depois eu vou subtrair uma unidade. Por exemplo, quando f de x, quando eu avalio a função em 0, aqui é 0, tá? Quando eu avalio a função em 0, eu tenho 2 elevado a 0 menos 1. 2 elevado a 0 é 1, e 1 menos 1 é 0. Então, eu vou colocar aqui. Significa que no ponto 0 aqui do x, a altura é 0. Então, eu vou marcar esse ponto. Tanto 0 para x, quanto 0 para y. Vamos testar mais um valor. Digamos o valor 1 agora. Qual é o valor f de 1? Então, você tem 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 menos 1 é 1. Então, você tem o seguinte, quando você tem o valor para x igual a 1, você tem a altura igual a 1 também. Aqui assim. Marca esse valor. Vamos testar mais um, só mais um positivo.
digamos o 2. 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 2 é 4. Menos 1 é 3. Ou seja, quando o x é 2, o y é 3. Então, aqui, 2. Aqui, a altura 2 e a altura 3. Ok. Vamos testar algum negativo. Menos 1. 2 elevado a menos 1, menos 1. Só que 2 a menos 1 é meio. E meio menos 1 é menos meio. Então, quando está aqui no menos 1, digamos que aqui seja 1 e aqui é menos meio, bem aqui assim. Okay? Aí você já tem uma noção de como funciona o gráfico da função. Ó. Fazendo esses pontos aqui, você pode construir ela mais ou menos assim. Veja que esse gráfico é um gráfico que representa uma translação da função f de x igual a 2x. Eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês como ficaria f de x igual a 2x. Ok. Se eu colocar aqui ao lado, a f de x elevado a 2x é mais ou menos isso aqui. Na verdade, o gráfico das funções exponenciais são bem parecidos, né? Ok? O que significa que ela só subtraiu uma unidade, desceu uma unidade, em relação à função anterior. Então, o gráfico da função afim é uma reta, o gráfico da função exponencial é uma curva, e elas não são muito difíceis de encontrar, basta colocar alguns valores que você consegue determinar. Nós vamos ficar por aqui, nós vamos nos ver em outras oportunidades. Eu agradeço por você ter assistido essa aula. Forte abraço e até a próxima.